Nós começamos o Contexto Metrópolis indo direto para a rua, porque hoje o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deve prestar depoimento à Polícia Federal. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Camila Xavier. Camila, muito bom dia. O que a gente pode esperar desse depoimento de Flávio Bolsonaro? O que pesa contra ele e o que pode acontecer? Muito bom dia, Marília. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse depoimento está marcado para hoje, às 14 horas, e o que pesa contra ele é justamente essa suposta calúnia contra o presidente Lula. Isso porque no dia 3 de janeiro deste ano, Flávio Bolsonaro fez uma publicação no X, logo depois que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi preso pelos Estados Unidos. Aí ele afirmou o seguinte, que Lula seria então delatado, que a partir disso haveria o fim do Foro de São Paulo, o fim do tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudadas. Por conta disso, agora ele é investigado por ter praticado esse crime de calúnia contra o presidente Lula. E aí, Marília, em relação ao que a gente pode esperar, é o seguinte: hoje está marcado esse depoimento de Flávio Bolsonaro. A partir disso, a Polícia Federal deve fazer um relatório e enviar esse relatório ao ministro Alexandre de Moraes, que é quem está relatando esse caso lá no Supremo Tribunal Federal. A partir disso, o ministro deve abrir um prazo para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, de vista para que a Procuradoria-Geral da República, então, possa analisar esse relatório e aí decidir se eles vão ou denunciar Flávio Bolsonaro pelo crime, e a partir disso seria aberto um processo de calúnia, contra Flávio Bolsonaro, ou eles podem pedir também mais outros novos passos nessa investigação, que sejam praticadas, feitas novas diligências, ou eles também podem pedir o arquivamento dessa investigação e aí decidir não denunciar Flávio Bolsonaro. Lembrando, Marília, o seguinte, que a calúnia não é um crime previsto na lei da ficha limpa, então, por si só, ela não tornaria Flávio Bolsonaro inelegível, mas caso ele fosse condenado por calúnia, ele poderia perder os direitos políticos enquanto cumprisse a pena pelo crime. Lembrando que é um crime que pode levar de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. Então a gente aguarda aqui os próximos passos, porque, como eu falei, ainda tem muito desdobramento pela frente, porque a gente está só no período da investigação em relação a esses outros passos, tanto de se a PGR vai abrir ou não uma denúncia contra Flávio Bolsonaro, se vai haver um processo, se ele de fato vai ser condenado ou não. Isso ainda vai ser mais para frente, a gente aguarda e acompanha todos esses desdobramentos. É isso, muito obrigada. A Camila continua com a gente, porque nós vamos ter ainda outros assuntos para poder conversar com ela nessa edição do Contexto Metrópolis. E agora eu vou chamar, dar as boas-vindas e o bom dia ao Mano Ferreira, meu colega que acompanha aqui, está todos os dias no Contexto Metrópolis, trazendo aí diversas análises. Mano, muito bom dia. Já começo, então, pedindo a sua análise, então, sobre esse possível depoimento de Flávio Bolsonaro à Polícia Federal por suposta calúnia contra o presidente Lula. Camila trouxe aí todas as informações. O depoimento está marcado para as 2 horas da tarde. A gente está tentando contato ali com a assessoria do senador para saber se de fato ele vai comparecer ou não. A defesa deve apresentar ali algo, mas eu gostaria, que você pudesse trazer essa sua análise sobre esse caso, Mano. Muito bom dia, Marília. Bom dia para toda a nossa audiência. Sempre um prazer estar aqui com vocês no Metrópolis. Olha, essa é uma história que mostra alguns dos desafios do processo eleitoral que está apenas começando. O primeiro desafio é o nível do debate. No lugar de termos o país concentrado em discussões sobre o futuro das políticas públicas, sobre os verdadeiros desafios que temos para construir um país de oportunidades para todos, nós vamos perder bastante tempo no bate-boca e nas acusações infundadas, no baixo nível, em um chamando o outro de criminoso ou incitando a população a uma maior radicalização. É nisso que consiste essa declaração de Flávio Bolsonaro, uma declaração que é, no mínimo, uma retórica absolutamente exagerada e que tem o objetivo de acirrar os ânimos e aumentar a temperatura. É o objetivo de radicalizar
o processo eleitoral. Ele não está sozinho nesse jogo. Essa é a mesma dinâmica que levou o presidente Lula, algum tempo atrás, a dizer, por exemplo, que Flávio Bolsonaro era um traidor da pátria e que, tempos atrás, traidores da pátria tinham como destino a forca, fazendo, portanto, uma incitação que, no mínimo, é irresponsável, que leva essa temperatura do debate a subir o tom e afastar o país das verdadeiras discussões sobre o nosso futuro. Ficamos debatendo pessoas no lugar de debater ideias e propostas. Aí vem a segunda camada dessa história. Como colocar um limite no aumento da temperatura, na escalada das tensões retóricas de uma campanha eleitoral? Para mim, a pior forma de tentar colocar limite nisso é com um grande intervencionismo da justiça no processo eleitoral. Por quê? Porque vai ser sempre muito difícil garantir que haja a paridade de armas, que haja a mesma régua sendo aplicada para todos. Mais do que isso, vai ser muito difícil garantir que haja, na percepção da sociedade, na percepção da população e do eleitor, a visão de que uma mesma régua está sendo aplicada a todos. E isso, na prática, aumenta a desconfiança com o Poder Judiciário e com uma possível parcialidade do processo eleitoral por meio da forma como o juiz está jogando esse jogo. E vale no futebol, vale na política, um bom juiz jamais deve aparecer mais do que o jogo. Então, na minha visão, a melhor forma de botar um limite nos arroubos retóricos e responsáveis dos candidatos passa pelo eleitor, que precisa aumentar o sarrafo da qualidade do debate e fazer uma curadoria, o eleitor, de forma livre, por meio do debate, de o que é uma postura aceitável de um político e o que deve ser inaceitável, o que deve levar políticos ao ostracismo. Mano, vou chamar a Camila novamente, porque essa não é a primeira vez que o nome de Flávio Bolsonaro vem à tona. Ele vem agora, mais uma vez, tentando aí apaziguar um momento de crise, né? Porque agora ele vem a público, deve prestar esses esclarecimentos à Polícia Federal ainda hoje, mas esse não é o primeiro caso que envolve o nome agora do candidato Flávio Bolsonaro. A Camila vai trazer pra gente aí uma pincelada, porque são tantas crises, né, Camila, que fica até difícil até da gente passar para quem está nos acompanhando. Pois é, Marília, desde que começou, né, essa corrida à presidência da República, desde a pré-campanha, né, eles sendo ainda pré-candidatos, Flávio Bolsonaro sendo pré-candidato, a gente viu algumas crises aí atingirem a sua pré-campanha. Uma delas que eu trago aqui, que tem a ver também com a Polícia Federal, é a questão do filme Dark Horse, que havia sido revelado esse diálogo entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, pedindo o financiamento para o filme Dark Horse, o filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro. E aí, na semana passada, o ministro André Mendonça, que é relator das questões que se envolvem o Master, né, relacionadas ao Master lá no Supremo Tribunal Federal, autorizou a investigação sobre os repasses feitos por Daniel Worcaro ao filme Dark Horse. Então, isso é algo que envolve diretamente Flávio Bolsonaro. Uma outra investigação que preocupa muito mais os seus aliados e quem está junto de Flávio Bolsonaro nessa campanha à presidência, já que envolve uma questão que pode ter a ver com uma questão de corrupção. A gente não sabe exatamente quais foram as condições desses repasses, mas foi algo que pesou bastante negativamente pelas pesquisas que nós vimos, e aí sim é um ponto que preocupa muito mais aos seus aliados e que está na mira aqui da Polícia Federal. Marília. É isso, né, mano? Mais uma investigação aí. A Camila trouxe bem pra gente que na última semana o ministro André Mendonça, então, autorizou a Polícia Federal a abrir mais essa investigação envolvendo Flávio Bolsonaro. E, de alguma forma, isso desgasta, né, mano? Essa desgasta muito mais, porque a outra, né, a acusação de calúnia, de difamação
os arrobos retóricos acabam entrando na visão do eleitor de uma forma divisiva. Quem gosta do Flávio acha que ele só falou verdades ou que colocou para fora um sentimento, que fez uma previsão política, que não pode ser punido pelo que falou. Quem não gosta do Flávio e gosta do presidente Lula vai dizer que absurdo, ele não devia poder falar essas coisas. Há um desejo, muitas vezes, no Brasil, de calar aqueles que falam o que não gostamos, o que é um problema. Agora, quando a gente fala do caso Dark Horse, aí a gente não está falando de palavras ao vento, de irresponsabilidade retórica apenas. A gente está falando de atitudes concretas, de dinheiro que foi transferido, que pode ser rastreado de uma conta bancária para outra, que podemos mapear o caminho desse dinheiro, o que, afinal de contas, foi feito com a verba que Flávio Bolsonaro pediu para Daniel Vorcaro, o chefe da máfia, que era, ao mesmo tempo, banqueiro e o maior fraudador financeiro da história do Brasil. O que foi feito com esse dinheiro? Flávio Bolsonaro prometeu à sociedade, depois de ser pego numa mentira flagrantemente a céu aberto, ele disse que traria um detalhamento, uma espécie de auditoria transparente do destino desses recursos. Até agora, estamos esperando. Não houve qualquer prestação de contas sobre o que foi feito com o dinheiro que Daniel Vorcaro passou para Flávio Bolsonaro. O que sabemos é que foi um volume muito acima da média de mercado das produções de cinema no Brasil. E em qualquer que seja a atividade, quando são feitos pagamentos muito acima da média de mercado de um determinado setor, isso constitui por si indício de lavagem de dinheiro e precisa, portanto, da máxima investigação com extremo rigor na letra da lei. Flávio Bolsonaro precisa explicar por que pegou dinheiro de um mafioso e o que fez com esse dinheiro. A ver o que vai acontecer hoje também com esse depoimento marcado para as 2 horas da tarde. Nossa equipe vai estar acompanhando na sede da Polícia Federal, mas a Camila continua aqui com a gente porque